Pessoal, então esse é o terceiro vídeo, tá? Agora a gente começa com os pontos novos. O primeiro é o quê? É o vencimento, tá? O que é o vencimento? Vencimento é o momento em que o título se torna realmente exigível, né? Ele tem que ser certo, líquido e exigível. Quando que ele se torna exigível? A partir do vencimento. Nós vimos também que há outras formas de vencimento que quando não datadas. Eu posso datar, por exemplo, né, na letra de câmbio, colocar que aos 30 dias do mês de março o sacado, né, tem que pagar aquela obrigação contida, aquele valor contido no título, mas caso ele não dê o aceite, por exemplo, e não havendo uma cláusula de não aceite, né, o que acontece? Não recusável, melhor dizendo, ela se vence à vista, né? Se vence de imediato, melhor dizendo. Então, o vencimento ele pode acontecer a prazo, também pode acontecer à vista, tá? Então, nós temos que considerar isso. Porém, há duas formas de vencimento. Só voltando, tá? Então, vencimento é o ato, tá? É o momento que se torna exigível esse título de crédito. A gente está falando de letra de câmbio, mas isso serve para todos os outros títulos de crédito. Só que há duas formas de vencimento na letra de câmbio. A ordinária e a extraordinária. A ordinária eu acabei de comentar. Se houver prazo, no dia que venceu o prazo, dia 30 de março, ocorre o vencimento. À vista, ocorre o vencimento à vista, ou seja, na data da emissão, na data do saque, quando se cria o título, né? Aquele ato de criar o título, é que se tem já a possibilidade de se cobrar aquele título, tá? Então, seria à vista. Porém, há outra modalidade, que não ordinária, que é a extraordinária, tá? A extraordinária, então, vai acontecer quando? Pela falência, tá? Pela falência de quem? Do sacado, tá? A extraordinária acontece pela falência do sacado. A falência do sacado no sentido de recuperação judicial, tá? Falência financeira, não falência física, né? Acontece o quê? Se o sacado vir a ser decretada a sua falência, pode, então, o tomador se habilitar diretamente, tá? Na massa falida do sacado e cobrar esse valor, ou seja, habilita o seu crédito e entra numa ordem de preferência, deixa eu ajustar o vídeo, para poder cobrar. Se o sacado, tá? Ainda na figura do sacado, tá? Que essa é a hipótese, vira a falir, ele pode, então, se habilitar na massa falida do sacado ou ele pode cobrar de qualquer outro codevedor, tá? Então, ele tem essa opção. Se o sacado falir, ele pode se habilitar na massa falida do sacado ou cobrar de qualquer outro codevedor, porque havendo a falência do sacado, extraordinariamente ocorre o vencimento. Agora eu vou falar de outra forma de vencimento, que não é nem ordinária, e não é nem extraordinária. Por quê? Porque ela é vencimento da pessoa e não da obrigação. Vou explicar isso. Não o sacado, qualquer outro, avalista, sacador ou mesmo qualquer codevedor da cadeia de endossantes. Tá? Se qualquer dessas pessoas que não seja o sacado vir a falir, o que acontece? O tomador poderá o quê? Se habilitar na massa falida desse codevedor, sendo ele avalista, sacador, tá? Ou um dos endossantes, ou endossatários, tá? O que acontece? Eu tenho somente a possibilidade de me habilitar na massa falida dessa pessoa que veio a falir. Eu não posso cobrar de nenhum outro codevedor e muito menos do sacado. Tá? Aqui não se opera o vencimento extraordinário, opera-se somente o que? O vencimento da obrigação daquela pessoa. Por quê? Já que ele está em falência, talvez eu não consiga mais cobrar aquele valor, aquele crédito, né? Aquela obrigação contida no título de crédito. Então, tem que se ter em mente essa diferenciação, tá? Então, ordinário e extraordinário. Essa última que eu falei, ela não se enquadra em nenhuma das duas, porque não há vencimento do título, da obrigação, mas vencimento contra aquele codevedor em específico, tá? Depois nós temos ainda o que? As espécies de vencimento. Espécie de vencimento que é da letra de vencimento a dia certo, que seria os 30 dias de março, sempre o mesmo exemplo. 30 dias de março, Vossa Senhoria pagará fulano de tal, o valor tal. Então, com vencimento a dia certo. Temos a letra à vista, que é aquilo que a gente acabou conversando, né? Que seria, então, quando a gente não determina a data de pagamento, então ela se torna à vista, a partir do momento da emissão, do saque, né? Da constituição do título, eu já posso procurar o sacado. Existe uma terceira ainda, né? Que nós podemos considerar, que aí seria, então, a letra certa, o termo da vista, né? Letra acerta o termo da vista. Eu acredito que eu coloquei no material de vocês. Deixa eu achar o material de vocês aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, tá?
Então, o que seria essa certo termo da vista, né? O seu vencimento, como é que ocorreria o seu vencimento, né? Ele tem o seu vencimento definido pelo transcurso do prazo, tá? Então, tem que se correr o transcurso do prazo. Esse prazo é sempre fixado pelo sacador, olha só. Naquele a prazo, na primeira possibilidade, na à vista também o sacador, que escolheu não colocar a data do vencimento. Na primeira a prazo ele preferiu colocar o vencimento, né? Na segunda não. E na terceira, então, no câmbio a certo termo da vista, né? Certo termo da vista, então ele também coloca o vencimento, tá? Mas esse vencimento ele também é definido pelo transcurso de um prazo fixado pelo sacador, tá? A diferença é o quê? Que esse prazo fixado pelo sacador, ele vai se iniciar de um momento específico, tá? Iniciar no momento do aceite, da data da emissão, tá? Desculpa, do aceite, do saque. Da data do saque, no dia que o sacador entrega para o tomador o título, tá? Que aí opera-se realmente o saque, houve o saque do título de crédito, nesse caso a letra de câmbio. Então há o que? A constituição dessa relação jurídica, né? E aí pode o que? O sacador, tá? Colocar o quê? Que será pago esse valor 3 meses após a data do aceite. Por exemplo, 3 meses após o aceite, pagará a Vossa Senhoria por essa via única de letra de câmbio a importância de R$500, R$200, tá? Então, a diferença ela é mínima, só que em vez de eu colocar o dia que será pago, eu coloco o tempo a partir de quando será pago. E essa terceira possibilidade, esse tempo ele deve ser considerado da data do saque, tá? Da data da constituição. Depois nós temos uma quarta, coloquei também no material de vocês, que é a letra, né, o vencimento da letra a certo termo da data, tá? Então, essa seria uma quarta possibilidade e seria uma última, tá? Então, quando essa letra de câmbio vence com o transcurso de um prazo, é sempre, claro, com o transcurso de um prazo, igualmente fixado pelo sacador, que é o sacador que vai fazer a confecção da nota, né, da letra de câmbio. Então, cabe a ele realmente o que? Determinar se ele vai colocar um prazo ou não. Só que nessa última possibilidade, essa data começa a fluir da data do saque também, tá? Da data do saque. Por exemplo, 6 meses da data, pagará a Vossa Senhoria por essa única via de letra de câmbio, falando de tal importância de tantos, tá? Então, seriam essas as possibilidades. Eu vou parar aqui, porque eu acho que o vídeo está ficando grande, e aí eu vou encaminhar para vocês.